Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, do verso 3 a 4, que nos diz assim: Disse o rei a Aspenaz: Que trouxeste algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Meus queridos, o profeta Daniel tinha um caráter notável. Ele foi brilhante exemplo daquilo que os homens podem chegar a ser quando unidos com a sabedoria de Deus. Uma breve narrativa da vida deste santo homem de Deus ficou registrada para a animação daqueles que poderiam mais tarde ser chamados a suportar a prova e a tentação. Quando o povo de Israel, seu rei, nobres, sacerdotes foram levados em cativeiro, 4 dentre eles foram selecionados para servir à corte do rei da Babilônia. Um desses era Daniel, qual muito cedo deu mostras da grande habilidade desenvolvida nos anos subsequentes. Esses rapazes eram todos de nascimento nobre, e são descritos como jovens que não haviam nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei. Percebendo os preciosos talentos desses jovens, o rei Nabucodonosor determinou prepará-los para ocupar importantes posições em seu reino. A fim de que pudesse tornar-se perfeitamente qualificado para sua vida na corte, de acordo com o costume oriental, eles deviam aprender a língua dos caldeus e submeter-se, durante 3 anos, a um curso completo de disciplina física e intelectual. Os jovens nessa escola de preparo não eram unicamente admitidos ao Palácio Real, mas também tomavam providência para que comessem da carne e bebessem do vinho da mesa do rei. Entre os manjares colocados diante do rei havia carne de porco e de outros animais que haviam sido declarados imundos pela lei de Moisés e que os hebreus tinham sido expressamente proibidos de comer. Nisso Daniel foi provado severamente. Deveria apegar-se aos ensinos de seus pais concernente às carnes e bebidas e ofender ao rei e provavelmente perder não só sua posição, mas também a sua própria vida? Ou deveria desatender o mandamento do Senhor e reter o favor do rei, assegurando assim grandes vantagens intelectuais e mais lisonjeiras perspectivas mundanas? Daniel não hesitou por longo tempo. Decidiu permanecer firme em sua integridade, fosse qual fosse o resultado. Lá em Daniel 1:8 diz assim: Assentou-se no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel, de Deus, a sua força e o temor do Senhor está continuamente diante dele, em todos os acontecimentos da sua vida. Hoje, esse exemplo foi deixado para nós, para que nós possamos ser fiéis, como foi Daniel. Se esse é o teu desejo, eu gostaria de orar por você. Senhor, nos abençoe a ser tal como esse jovem. O Senhor nos deixou esse exemplo a seguir, não está escrito à toa na Bíblia. Um exemplo para nós, um jovem que resolveu não se contaminar, Senhor, com as iguarias dos reis para fazer a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a ser tão firme quanto ele, nos dando um ótimo dia e nos ajudando nas nossas escolhas. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.